Bem, irmãos, hoje, quarta-feira, 3 de junho de 2020. Como o tempo passa rapidamente, né? Uma velocidade que nos impressiona. É um privilégio estarmos aqui nessa noite. A gente está gravando essa palavra aqui para depois passar nos meios de comunicação da igreja. Você sabia que a igreja tem um canal no YouTube? No Facebook, né? Facebook, não é isso? E a gente tem, assim, compartilhado nossas palavras gravadas aqui, e lá também a gente tem uma boa audiência. Então, agradeço também aos irmãos que estão até longe de nós, mas têm estado conosco aqui através da internet, através da mídia. Hoje eu trouxe uma palavra muito conhecida. Essa palavra está no livro de Neemias, capítulo 1. Gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia, né? Esse é um dos textos que marca muito a minha vida. Capítulo 1 de Neemias. E eu coloquei aqui um título: Orando e Agindo. Você pode repetir comigo? Orando e agindo. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia e conferir esse texto maravilhoso da palavra de Deus. O que procede aqui é o seguinte: Neemias estava na cidade de Suzã. Essa cidade de Suzã fazia parte da capital do Império Persa. E diz o texto aqui, no mês de Quisleu, né? Este calendário do ano judaico, né? Mês de novembro ou dezembro. O ano foi 445 a.C. Faz um tempinho, né? 445 a.C. Diz então a palavra: Neemias, filho de Acanias, no mês de Quisleu, 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. E aqui está um contexto muito interessante, né? Neemias trabalhava no palácio. A gente pode ter assim uma ideia de quem trabalha no palácio está muito bem, né? Ele era a pessoa que provava a comida que o rei ia comer, porque se tivesse algum problema ele, né, testava primeiro. Então ele era uma pessoa de grande influência ali no palácio, no Império Persa, né? E então ele ali servindo ao rei, estava ali como que estrangeiro, né? E ele então recebe alguns amigos que vieram de Judá. E ele então faz essa pergunta: como é que está? Ou como é que estão lá, né, as pessoas da cidade? E quando aqueles amigos lhe disseram que eles estavam passando por grande humilhação e sofrimento, ele teve uma atitude. E assim diz o texto: quando eu vi essas coisas, versículo 4, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aqui a gente pode ter uma ideia de quando você recebe uma notícia desagradável, uma notícia triste, a primeira coisa que passa com a gente é uma tristeza muito grande. A gente começa
a se emocionar, a gente chora, né? A gente, como seres humanos, nós temos nossos sentimentos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai descobrir que até Jesus chorou, né? Até Jesus chorou quando alguém trouxe para ele uma notícia triste, né? Seu amigo havia morrido, Lázaro, seu amigo, ele também chorou. Então é coisa do ser humano. Aqui diz que Neemias não soube essa notícia. Ele então chora, sentou-se, chorou, passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias deixou para nós, irmãos, uma grande lição, uma grande, linda lição. E essa sua oração, que nós vamos ver a seguir, é uma oração de grande conhecimento da pessoa de Deus. Só quem tem intimidade com Deus pode orar dessa maneira. E eu creio que isso aqui serve como até mesmo um modelo pelos princípios que esta palavra de Neemias deixou para nós. São princípios fundamentais de alguém que tem intimidade com Deus, alguém que tem um sentimento e quer agradar totalmente a Deus. E o texto, então, vai dizer o seguinte: primeira coisa que ele faz, versos 5 e 6. Versos 5 e 6. Então eu disse, Neemias disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Aqui está então uma lição para nós. Ele começa a oração adorando a Deus, adorando a Deus. Irmãos, Deus precisa de alguma coisa de nós? Não. Deus não precisa absolutamente nada de nós. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Mas, se você sabe adorar a Deus, Deus se agrada disso. E a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. E aqui a gente fica impressionado como é que Neemias sabia disso, tempo tão distante, né? Lá no ano 445 a.C., um bom tempo, ele não tinha um conhecimento teológico pelo qual a gente tem hoje. Então ele começa a sua oração adorando a Deus. O sentimento que o ser humano tem que ter para reconhecer que Deus é merecedor de toda a nossa adoração. Porque Deus nos ama profundamente. E quantas vezes a gente esquece disso, né? Mas ele faz aqui uma segunda coisa que para mim foi assim extraordinária. Está nos versículos 6 e 7, a parte finalzinha do versículo 6 e o 7, quando ele diz assim: confesso os meus pecados, que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agindo de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Percebe que ele, depois de adorar, ele agora confessa
os pecados do povo e o dele também. Ele não se colocou numa posição de ser melhor que os outros. Pecado que o povo cometeu e ele também. Porque se vocês lerem o contexto da época, o povo tinha ido no cativeiro. E ele também foi nessa jornada, só que ele estava numa boa, lá trabalhando no palácio. Então ele confessa o seu pecado e o pecado do povo. E aí a gente tem que tirar essa lição também, né? Pedir a Deus para perdoar o nosso pecado, o pecado do nosso povo, né? Um país imenso como o nosso, que se diz cristão, né? Mas a gente vê tanta coisa errada, tanta blasfêmia, tanta, que tem desagradado a Deus, com certeza, né? Então a gente precisa aprender com Neemias, né? Adorar o Senhor e confessar o nosso pecado. E aí, a terceira lição que Neemias deixa para nós, nesse texto, está no versículo 8 e 10. Versículo 8 e 10. Quando ele diz: lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei, os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. E aí, meus irmãos, a gente vai mencionar aqui, nesses verso 10, estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. O que a gente aprende nessa oração? Neemias conhecia as promessas de Deus. Neemias sabia que Deus é um Deus que promete as coisas e cumpre. Quando a gente falha, o ser humano falha, Deus nunca falha, ele permanece sempre fiel. Então aqui Neemias conhecia as promessas de Deus, e ele então traz isso à tona, clamando para que Deus possa perdoar os pecados do povo, e que então as promessas sejam restabelecidas na vida do seu povo. E o verso 11, ele então faz uma das coisas mais lindas que está nesse texto. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em entender o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Meus irmãos, quando ele aqui agora, depois de fazer essa atitude de adoração, atitude de confessar o seu próprio pecado no povo, né? E ele então relembra, né? Ele menciona que ele conhece as promessas de Deus. Aqui no verso 11 ele suplica por socorro. Nós estamos numa época que a gente precisa pedir socorro de Deus para que venha minorar, né, a tristeza que se abate no nosso país. Mas a quinta coisa que Neemias nos ensina nesse texto é que após orar, jejuar, né, clamar, chorar, ele não permaneceu ali prostrado. Ele levanta a cabeça e sai em ação. E aí, na sequência do seu livro, nós vamos perceber nos demais capítulos que a gente vai saber
que não é só você ficar pedindo, clamando, você tem que pegar de Deus aquela unção que Ele dá e sair da ação, partir para a luta, fazer aquilo que tem que ser feito. Se ele ficasse somente ali no palácio, só lamentando, só chorando, não teria acontecido os demais capítulos deste livro. E aí nós vamos dizer, foi fácil para ele? Não foi nada fácil. Ele só encontrou pedreiras, só coisas tremendas, Quando ele colocou em foco, aqui o texto é muito claro, ele colocou foco em Deus, sabia que Deus ia socorro, isso ele soube fazer, e ele percebeu que ele precisava de Deus, essa coragem, para ele entrar em ação, e assim ele teve de Deus esse impulso para agir, Saiu e foi lá atender o seu povo. Pensando nisso, preparando essa lição, hoje eu também entendi que a gente precisa agir, também avaliar como anda o estado físico e emocional e espiritual do povo de Deus. Porque, como todos nós sabemos, as igrejas, como templo aberto para atender as comunidades, foram fechados. E a gente pode perceber que para muita gente isso foi um baque muito forte. Muita gente ficou em casa, com medo, chorando, lamentando, Mas a igreja do Senhor Jesus tem uma missão especial. A igreja precisa se levantar, como fez Elias, em oração. É preciso orar? Sim. É preciso jejuar? Sim. Mas também é preciso agir. Meus irmãos, eu não sei como andam todas as igrejas, como as pessoas, o servo de Deus, têm se comportado com as notícias terríveis que têm sido colocadas nas nossas casas, através da mídia. Muita gente está apavorada e não é para a gente dizer que tem que ficar ali só lamentando, preocupado. Tem muita gente que não tem esse canal de acesso a Deus para perceber que Deus pode mudar toda a situação. E eu fico muito assim pensativo. A gente tem muita gente que está aposentada, todo final do mês seu salário está lá na conta, não falha. Mas você já pensou quanta gente hoje está passando por uma extrema necessidade? Irmãos, eu tenho um genro e um filho que abriu uma loja. Todos dois estavam desempregados. Um deles ficou 6 meses, que é o meu filho, a firma tentando segurá-lo para que ele pudesse ficar ali com o emprego, mas a empresa, depois desse período, não teve condições e a maioria dos funcionários foi embora. Era uma empresa que trabalhava no fundão, parte de engenharia, de manutenção. O outro foi o meu genro, trabalhava na Petrobras também, e ele ali, naquela fase terrível, uns anos atrás também, ele perdeu o seu emprego.
Então eles resolveram abrir uma loja, há fazendo 3 anos essa loja. Eu estou aqui falando, eles estão também, depois vão ver essa palavra, que é muito difícil você ter um comércio, um negócio nesse país. É tanta coisa que você tem que pagar, que você não sobra